Eu sou o Walter, um professor de física, e a finalidade deste vídeo será verificar experimentalmente a orientação da força magnética em carga elétrica, especificamente em elétrons. A força que pode surgir numa partícula devido à sua carga elétrica pode ser composta de duas parcelas. Uma parcela, que é o produto da carga pelo vetor campo elétrico, essa é a força elétrica, e se ela também estiver submetida a um campo magnético, ela pode se submeter a uma força devida a esse campo, que aqui está na forma de produto vetorial. Carga multiplicada pelo produto vetorial da velocidade pelo vetor indução magnética. Essa é a componente magnética da possível força em uma partícula dotada de carga elétrica. Neste vídeo, nós vamos focar a parte magnética dessa força. A força completa tem o nome de força de Lorentz. Lorentz foi um físico holandês que faleceu em 1928, grande físico. Essa parte que talvez tenha deixado dúvida, porque normalmente as pessoas não convivem com produtos vetoriais. Isso em módulo da força magnética, você sabe, módulo da carga, módulo da velocidade, módulo do campo, seno de θ, em que θ é o ângulo entre os vetores v e b, a rigor, o menor ângulo. Para determinar a orientação da força magnética, você tem aqui uma partícula eletrizada com uma carga Q, no caso positiva. Isto é a representação de uma mão direita. Para determinar a orientação da força magnética em uma carga com velocidade v submetida a um campo magnético B, dispomos a mão direita dessa maneira. O dedão orientado no sentido da velocidade. Os outros 4 dedos no sentido do vetor indução magnética. Esses dois vetores definem um plano. Grosseiramente, o plano da mão, θ, o menor ângulo entre os dois vetores. A força magnética está orientada numa perpendicular ao plano VB, perpendicular à palma da mão, saindo dela. Essa é a previsão da regra para uma carga positiva. Se for negativa, inverte o sentido. Então essa força estaria penetrando na palma da mão, nessa figura, estaria orientada para baixo se a carga fosse negativa. Agora nós vamos verificar experimentalmente essa regra, confirmar essa regra. Obviamente, foi fruto de observações parecidas com essa que nós vamos fazer. Não podemos ver, vamos fazer isso com um feixe de elétrons. Obviamente não veremos o feixe, mas veremos o efeito dele em uma tela, uma luminescência, e também perceberemos efeitos que nós produzimos nele. Primeiro vou te apresentar o equipamento que eu vou usar. Eu vou aproveitar um tubo de imagem de um antigo televisor preto e branco. Isso é, na verdade, um tubo de raios catódicos. Lá no fundo do tubo, aqui no fundo, um filamento quente libera elétrons pelo efeito termiônico. Esses elétrons são acelerados por um forte campo elétrico e incidem na tela, no centro da tela, e a gente percebe essa manchinha luminosa é justamente a região onde esse feixe de elétrons está atingindo essa tela em material fluorescente. O objetivo desse experimento vai ser usar um ímã para provocar uma deflexão do feixe e conferir
pela polaridade magnética do polo aproximado, conferir a validade daquela regra da mão direita. O ímã que eu vou usar é esse. Eu destaquei o polo norte magnético com essa fita vermelha e o polo sul com essa fita azul. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática do ímã para lembrar que, externamente ao ímã, as linhas de indução saem do polo norte e chegam no polo sul, externamente ao ímã. Portanto, o vetor B na frente do polo norte é assim, saindo dele, e diante de um polo sul é assim, chegando nele. Essa figura mostra, esquematicamente, aquele tubo de imagem. Isto é a tela. Esse é o ponto brilhante, onde os elétrons estão incidindo. Aqui está representado um elétron, esse é o vetor velocidade dele, e eu vou, numa primeira apresentação, aproximar do tubo o polo norte magnético. Portanto, aproximando o polo norte, o elétron ficará submetido a um campo magnético para baixo, o vetor B. Se tudo estiver bem, pela regra da mão direita, vamos ver, pela regra da mão direita, o dedão no sentido da velocidade, os 4 dedos no sentido do B, então aqui está o B, no dedão a velocidade. A regra prevê, para a carga positiva, força lá para dentro, para a direita, saindo da palma da mão. Mas como essas partículas, elétrons, têm carga negativa, a previsão é uma força ao contrário. Então, seria V seria para dentro se fosse positiva. Como é negativa, a previsão é uma força magnética neste sentido. Então, o que se espera que ocorra? Que ao passar por esse campo magnético, o feixe de elétrons desvie para a esquerda e deverá aparecer, então, uma mancha deslocada para a esquerda. Então, aproximando do feixe de elétrons o polo norte magnético, verifico que, de fato, desvia para a esquerda, como é previsto pela regra da mão direita. Agora eu vou aproximar por cima, vou aproximar do tubo de imagem o ímã com o polo sul virado para baixo. No polo sul, as linhas de campo estão chegando. Então, os elétrons vão se submeter a um B, no caso, vertical para cima. A regra da mão direita prevê os 4 dedos no sentido do B, o dedão no sentido da velocidade. A força magnética, se a carga fosse positiva, sairia da palma da mão. Como é negativa, inverte o sentido. Então, espera-se agora que o feixe de elétrons seja deslocado para a direita. Está lá
o feixe atingindo o centro da tela, estou aproximando o polo sul magnético. Se deslocou para a esquerda, como prevê a regra. Mais uma situação. Agora eu vou aproximar o ímã lateralmente, aproximando do tubo de imagem. Lateralmente, um polo norte magnético. Do norte, o B está saindo. Então, os elétrons vão submeter a um campo magnético horizontal para a esquerda. Pela regra da mão direita, eu tenho os 4 dedos no sentido do B, o dedão na velocidade. Se a carga fosse positiva, a força saindo da palma da mão seria vertical para baixo. Como é negativa, vertical para cima. O que deve se observar, então, agora é o feixe de elétrons incidindo na tela, desviado verticalmente para cima. Aproximando do tubo o polo norte magnético do ímã, eu vejo, e você também vê, o feixe de elétrons se desviando, de fato, verticalmente para cima. O equipamento apresentado hoje, assim como os demais que foram e que serão usados em demonstrações aqui, estão disponíveis para professores e alunos do Colégio Leonardo da Vinci e do curso Ângulo Vestibulares de Jundiaí. Eu agradeço muito mesmo as visualizações